Bem-vindos ao Despertar, o seu canal do conhecimento. Hoje com o tema Parábola de Jesus, o Bom Samaritano. O nosso roteiro: Parábola de Jesus, o Bom Samaritano, elementos da parábola, explicação da parábola e a conclusão. Jesus contou esta parábola a um doutor da lei que lhe havia perguntado: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu que era necessário amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento, e também amar ao próximo como a si mesmo. O doutor da lei, apesar de sua sabedoria, perguntou a Jesus quem é o próximo. Então, Jesus lhe contou a parábola do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o quase morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, curou as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. E, pondo-o sobre seu cavalo, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Terminada a história, Jesus perguntou ao sábio judeu: Qual dos 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, te parece que foi o próximo do pobre homem que caiu em poder dos salteadores? Foi o que usou de misericórdia para com ele, respondeu o doutor. Vai e faze o mesmo, disse-lhe Jesus. Essa parábola está em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Vamos conhecer os elementos da parábola. Jerusalém, a cidade santa. O caminho de Jerusalém para Jericó era conhecido como caminho de sangue, por causa da insegurança e dos assaltos frequentes. O homem caído, Jesus não fala se era judeu, samaritano ou mesmo gentil, da sua raça e se era rico ou pobre. O sacerdote era um homem religioso, era a pessoa encarregada de cuidar das questões religiosas, era um mediador entre Deus e o povo. Os levitas eram os que ajudavam os sacerdotes nos serviços do tabernáculo e mais tarde no templo construído por Salomão. Os samaritanos eram os habitantes da região de Samária, considerados homens inferiores e indignos, não eram um povo simpático para os judeus e vice-versa. Mas o que é amar a Deus de todo o coração? Para amar a Deus, precisamos usar toda a nossa inteligência, toda a nossa sabedoria e todo o nosso sentimento e aprender a controlar nossas paixões. Amar a Deus de todo o coração significa dar unidade ao nosso coração, porque nosso coração é dividido, ora somos bons, ora somos maus. Todo o nosso ser tem que amar a Deus. Quando o samaritano chegou ao pé do homem caído e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, ele praticou a primeira parte da lei: amar a Deus de todo o seu coração, inteligência e sabedoria. Amar a Deus de toda a alma significa amar a Deus com gestos concretos, não somente com sentimentos e palavras. É preciso fazer, é ter compaixão, é ser indulgente, ser benevolente e praticar a caridade. Quando o samaritano curou as feridas do homem caído, aplicando-lhe azeite e vinho, ele, o samaritano, cumpriu a segunda parte da lei. Amou a Deus com toda a sua alma, ajudando o pobre homem que estava ferido, agiu com bondade e amor.
Amar a Deus com todas as tuas forças significa colocar tudo que você tem a serviço do bem. Jamais devemos utilizar nossos bens para fazer o mal. Os nossos bens têm que estar a serviço de Deus. Quando o samaritano colocou o homem caído em seu cavalo, levou-o para uma estalagem e cuidou dele, pagando o hospedeiro, cumpriu a terceira e a quarta parte da lei. Amou a Deus com todas as suas forças e entendimento, usando os seus bens para o bem do próximo. Quem é o meu próximo? No nosso dia a dia, podemos identificar o próximo como um parente, um amigo, vizinho, colega de trabalho, aquela pessoa que encontramos por acaso em um parque, ponto de ônibus, filas, aquele que chora, que mendiga por um prato de comida, aquele animal que foi abandonado nas ruas, as pessoas sem abrigos, etc. Portanto, nosso próximo é todo aquele em que esteja ao nosso alcance auxiliar, e devemos fazê-lo sempre de forma incondicional. O que podemos entender sobre essa parábola? Que o samaritano é digno de ser imitado, porque amou seu próximo como ninguém, pois amar é querer e agir pelo bem de alguém, e não tem relação alguma com a geografia, posição social ou raça, tem a ver simplesmente com o amor. Que o homem caído no caminho representa o nosso próximo, representa a dor, o sofrimento moral, material e emocional. Que o sacerdote e o levita, apesar de todo o conhecimento das leis de Deus, não adquiriram entendimento do que é amar o próximo, e terão que evoluir nas reencarnações sucessivas. Que o hospedeiro é alguém que presta ou disponibiliza o seu serviço, ainda que remunerado, mas nem por isto sem mérito, porque o plano de aprendizagem e melhoria espiritual se dá também na intimidade de nossa atuação profissional. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. Porque, fora da caridade, não há salvação.